Olá, meus amigos de todo o Brasil. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Novelino, procurador federal, mestre em Direito Público e professor de Direito Constitucional. Lembrando que o tema do nosso curso desta semana são alguns direitos fundamentais. Nós já vimos nas duas aulas anteriores a inviolabilidade do direito à vida e falamos sobre o direito à privacidade. O tema que nós iremos tratar na nossa aula de hoje são alguns direitos ligados à liberdade. Como são vários os direitos ligados à liberdade, eu optei por 4 direitos. A liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade artística, intelectual, de comunicação e a liberdade de comunicação social, que é a liberdade de imprensa em sentido amplo. Nós iremos ver estas 3 liberdades e falaremos sobre a liberdade religiosa. Muito bem, para nós começarmos a falar da nossa liberdade, inicialmente é importante nós lembrarmos o e-mail saberdireito@stf.gov.br. Então, quaisquer críticas, sugestões, perguntas, vocês podem mandar para o nosso e-mail e nós iremos responder. Vamos então falar sobre os direitos ligados à liberdade. Inicialmente, é importante nós sabermos que a ideia de liberdade ela está ligada a respeito e responsabilidade. Liberdade não corresponde à arbitrariedade. Então, sempre que se fala em liberdade, associem a ideia de respeito e responsabilidade. Me parece que tem um fator que é importantíssimo e que eu me lembro de uma frase do Abad Sieyès, que foi um dos pensadores constituintes da época da Revolução Francesa. O Abad Sieyès costumava dizer o seguinte, em 1788, que o povo, após um longo período de escravidão espiritual, parece ter se esquecido que os direitos de liberdade são pré-existentes a todos os demais direitos. Fazendo uma comparação, trazendo para a nossa realidade, às vezes me parece que, depois de nós termos saído de um longo período de ditadura, nós também às vezes nos esquecemos que a liberdade é um direito originário, é um direito pré-existente. E que para haver uma restrição à nossa liberdade, tem que existir motivos que realmente justifiquem esta restrição. As restrições à liberdade devem ser olhadas com muito cuidado, devem ser olhadas com muita cautela. Não é qualquer restrição à liberdade que deve ser admitida. Nós temos que lembrar que quanto maior for a proibição, a restrição feita pela lei, menor será o nosso espaço de liberdade. Então, a liberdade tem que ter este aspecto que tem que ser lembrado. O espaço de liberdade será maior quanto menor forem as restrições impostas pela lei. Como nós estamos vendo durante o nosso curso, existem alguns critérios quando se fala em direitos fundamentais e na aplicação de princípios. Nós vamos hoje ver mais um critério quando se fala em direito à liberdade, que é o princípio da reserva legal proporcional. O princípio da reserva legal proporcional, ele não se aplica apenas aos direitos de liberdade, ele se aplica aos direitos fundamentais de uma forma geral. Mas ele tem uma especial relevância no tema que nós iremos tratar na nossa aula de hoje. O que significa o princípio da reserva legal proporcional? O princípio da reserva legal proporcional é uma conjugação do princípio da reserva legal, as restrições feitas aos direitos por meio de lei ou ato normativo, né, no caso da reserva legal em sentido estrito, teria que ser lei formal, mais o princípio da proporcionalidade. Quando eu digo que reserva legal proporcional é o princípio da reserva legal mais o princípio da proporcionalidade, nós temos que ter em mente a seguinte ideia. O princípio da proporcionalidade, ele foi trabalhado, sobretudo na doutrina alemã, e hoje há um certo consenso de que, para a proporcionalidade ser observada, 3 subprincípios ou 3 máximas parciais devem ser analisadas. São elas, primeira, a adequação. Para que uma medida seja considerada proporcional, para que uma medida seja considerada legítima, ela tem que ser uma medida adequada. O que significa a adequação de uma medida?
Adequação é quando o meio utilizado é um meio apto a atingir o fim almejado. Portanto, uma restrição à liberdade, ela só será legítima na medida em que aquela restrição for realmente um meio apto para se atingir aquele fim que se pretende, para se atingir o fim almejado. Esta é a primeira máxima parcial, ou primeiro subprincípio do princípio da proporcionalidade. A segunda máxima parcial é conhecida como princípio da menor ingerência possível. Princípio da menor ingerência possível, também chamada de necessidade ou exigibilidade. O que seria necessidade, exigibilidade ou o princípio da menor ingerência possível? Para que um ato do poder público possa ser considerado proporcional, não basta apenas que o meio seja apto para atingir o fim almejado. Porque nós podemos ter vários meios para se atingir um fim, e alguns destes meios podem ser excessivamente gravosos e outros serem menos gravosos. Então, para que um ato seja proporcional, além de ser apto a atingir o fim almejado, dentre os vários meios existentes, deve-se optar por aquele que seja o menos gravoso possível. Por isso, menor ingerência possível. Se eu tenho vários meios para atingir um fim, deve-se optar pelo que interfira menos nas liberdades individuais, pelo meio menos gravoso possível, porque toda restrição a direitos importa numa restrição à liberdade. Primeira máxima, adequação, que é a relação entre meio e fim. Segunda máxima, princípio da menor ingerência possível, que na verdade abrange a adequação, porque o meio ele só vai ser o menos gravoso possível se ele for adequado a atingir o fim almejado. E o terceiro, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito é, na verdade, uma ponderação que se faz entre o custo da medida e os benefícios trazidos por ela. Uma medida só será legítima se o custo da medida não for maior do que o seu benefício. Se ela trouxer mais custos à sociedade do que benefícios, esta medida será desproporcional. Então, sempre que se falar em restrição aos direitos de liberdade, vocês devem se lembrar do princípio da proporcionalidade. A restrição deve ser feita através de uma reserva legal proporcional. O meio tem que ser adequado, a ingerência tem que ser a menor possível e tem que haver uma proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o benefício da medida tem que ser maior do que os custos trazidos por ela. Estes são alguns critérios que vão orientar quando se trata de direitos ligados à liberdade, que vão orientar a análise desses direitos, sobretudo quando em colisão com outros direitos fundamentais. Primeira liberdade que nós vamos ver é a liberdade de manifestação do pensamento, que está prevista no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 4, a Constituição diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E logo em seguida, no inciso 5, ela traz um outro dispositivo que complementa o dispositivo anterior. Ela diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, a Constituição assegura a liberdade de manifestação do pensamento, não a liberdade do pensamento apenas. O ser humano não se contenta apenas em pensar, ele quer manifestar aquilo que ele pensa, ele quer fazer o proselitismo, ele quer convencer as pessoas das suas ideias. Então a Constituição assegura esta liberdade de manifestar o que se pensa, mas ao mesmo tempo ela veda o anonimato. Por que o anonimato é vedado pela Constituição? Por que ela assegura a manifestação do pensamento e ao mesmo tempo veda o anonimato? Porque não existem direitos absolutos. A manifestação do pensamento é livre, mas se a manifestação do pensamento for abusiva, se a manifestação do pensamento violar direitos de terceiros,
poderá haver uma responsabilização pelo uso abusivo desta liberdade. Para isso que a Constituição veda o anonimato, para permitir a responsabilização quando houver uma manifestação abusiva do pensamento. Teve um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, bastante interessante, onde o advogado alegou em sua peça, de forma muito perspicaz, o seguinte: se o meu cliente diz o que ele pensa, mas é obrigado a pagar uma indenização, ele não tem liberdade de manifestar o seu pensamento. Que liberdade é esta? Eu posso dizer o que eu penso, mas eu tenho que indenizar quem se sente ofendido. Então eu não tenho liberdade de manifestar o que eu penso. E aí o ministro Sepúlveda Pertence, em seu voto, mais perspicaz ainda, disse o seguinte: a liberdade de manifestação do pensamento é um direito que se exaure no momento em que se realiza. No momento em que você manifestou o seu pensamento, no momento em que você disse aquilo que você pensa, você exerceu o seu direito, você exerceu a sua liberdade. Agora, isso não significa que você possa simplesmente dizer o que pensa e não será responsabilizado. O seu direito foi exercido, mas você poderá sofrer as consequências se este direito for exercido de forma abusiva. Por isso que existe a indenização. Por isso que a Constituição assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. Porque se alguém exercer o direito de forma abusiva, poderá ser responsabilizado por isso. Ao vedar o anonimato, uma questão interessante que surge é: será que uma denúncia feita anonimamente, como existem esses serviços espalhados pelo Brasil de disque denúncia, ela pode ser utilizada como prova processual? Uma denúncia anônima serve como prova, já que a Constituição veda o anonimato? Denúncia anônima não é admitida como prova no processo, exatamente por ser anônima. E aí alguém poderia perguntar: mas se não serve como prova, por que então existem no Brasil inteiro vários serviços de disque denúncia? A denúncia em si, ela não é admitida como prova, mas nada impede que a autoridade competente, diante do conhecimento daquela ilicitude, faça a investigação necessária. A função da autoridade não é outra, senão investigar fatos ilícitos que cheguem ao seu conhecimento. A denúncia em si não serve como prova, mas as provas colhidas durante a investigação poderão sim ser utilizadas. E aí alguns poderiam questionar: mas e como fica aquela teoria dos frutos da árvore envenenada? Esta investigação, ela não estaria contaminada pela ilicitude da denúncia? A teoria dos frutos da árvore envenenada é aquela que diz que, se a árvore está contaminada, os frutos advindos dela também estariam contaminados pelo veneno. Será que esta investigação não estaria contaminada pela ilicitude da denúncia? O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não, e a meu ver com razão. Você não pode impedir uma autoridade de exercer a sua função, que é investigar fatos ilícitos que cheguem ao seu conhecimento. É claro que a autoridade ela tem que agir com prudência, com parcimônia, porque pode ser uma denúncia feita para tentar prejudicar alguém. Agora, diante do conhecimento de um fato ilícito, a função da autoridade não é outra, senão a de investigar o fato que chegou ao seu conhecimento. E aí sim, as provas colhidas com aquela investigação é que serão admitidas como prova no processo. Uma outra questão interessante: será que um bilhete apócrifo, sem uma assinatura, ou uma carta sem assinatura, poderiam ser utilizados como prova processual? Esta questão também é delicada. O Supremo Tribunal Federal, ele tem admitido bilhetes apócrifos, cartas sem assinatura, geralmente em duas situações. Primeira, quando produzidos pelo próprio acusado do crime, ou quando constituírem o próprio corpo de delito. Por exemplo, uma carta na qual se tem ali um crime contra a honra de uma pessoa. Aquela carta é o próprio corpo de delito do crime. Portanto, mesmo que ela não tenha uma assinatura,
ela pode ser utilizada como prova no processo. O mesmo vale para um bilhete escrito por um sequestrador. É claro que o sequestrador não vai assinar o bilhete, mas aquele bilhete pode ser utilizado como prova no processo. Existem outros meios de se comprovar a autoria do bilhete. Então, bilhetes apócrifos, cartas sem assinatura, eventualmente podem ser utilizados, desde que produzidos pelo próprio acusado ou desde que constituam o próprio corpo de delito do crime. Alguma pergunta a respeito da manifestação do pensamento? Pois não? Não é Fernanda. Pois não, Fernanda? Eu queria botar um pensamento assim nessa ordem. A manifestação popular é uma das principais formas da população exercer pressão nas camadas do poder. Dessa forma, seria, por exemplo, a marcha da maconha que acontece mundialmente no mesmo dia, inconstitucional, apologia, ou seria uma manifestação a fim de mudar as regras, as leis da sociedade? Essa pergunta é muito interessante, Fernanda. Será que uma marcha a favor da liberalização da maconha seria uma apologia ao crime? Ou será que é simplesmente uma forma de manifestação do pensamento? Como vocês sabem, foi feita recentemente no Brasil, em algumas cidades, esta marcha, e em algumas delas ela foi proibida pelo Poder Judiciário. A questão é, eu te responderia, Fernanda, fazendo uma outra pergunta. Será que se um grupo fizesse uma passeata para a legalização do aborto, os juízes impediriam da mesma forma, dizendo que seria uma apologia ao crime? Será que, se houvesse uma marcha a favor da descriminalização de algum outro tipo de ilícito, seria considerado como apologia ao crime? Me parece que são coisas bastante distintas. Uma coisa é você defender que a pessoa ou induzir a pessoa a praticar um determinado crime. Outra coisa é você defender no plano das ideias algo que você acha que seja adequado, ainda que nem todos concordem. Você pode ser a favor ou contra. O importante é que você possa expressar aquilo que você pensa. Se a maconha não deve ser liberalizada, ótimo, vamos discutir. Quais são os argumentos contrários? Quais são os argumentos a favor? Talvez discutindo seja muito mais válido que simplesmente se calando o debate. Porque quando você cala o debate, você não dá às pessoas a oportunidade de saber o que é positivo e o que é negativo. Você só vê um dos lados. E aí as pessoas acham que estão corretas sem conhecer o lado da outra. Quando você permite o debate, você abre à sociedade a possibilidade de ver, bem, tem estes aspectos negativos, tem estes aspectos positivos. Até para derrubar certos mitos, que são defendidos por ambos os lados. Ambos os lados têm argumentos que a gente não sabe até onde são verdadeiros ou não. E eu acho que só através do debate é que nós podemos chegar a um consenso. Então me parece que, como todos os direitos à liberdade, este direito também deveria ser assegurado. Não me parece correto impedir uma manifestação. Acho que não é uma forma de apologia ao crime. Pelo contrário, é a forma de você defender no plano das ideias que algo não deve ser considerado crime. Mais alguma pergunta? Muito bem, vamos falar então sobre uma outra liberdade que é bastante próxima da liberdade de manifestação do pensamento, às vezes até se confunde com ela, mas que tem um aspecto distintivo. A passagem distintiva desta liberdade que nós vamos ver agora, ela passa por duas questões. Primeiro, a forma institucionalizada. Esta é a primeira passagem distintiva da liberdade que nós vimos de manifestação do pensamento para a liberdade de comunicação social, que nós vamos ver agora, a forma institucionalizada. A liberdade de comunicação social ela é feita através dos meios de comunicação. Jornais, revistas, internet, rádio. Então ela tem esta forma institucionalizada. E o outro aspecto distintivo é a relevância da informação. Tem que se ponderar se aquela informação realmente é uma informação relevante ou não. E aí nós vamos ver alguns aspectos relacionados a esta liberdade de comunicação social, que seria uma liberdade de imprensa em sentido amplo. A liberdade de comunicação social, ela está prevista lá no artigo 220 da nossa Constituição. A Constituição diz:
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, qualquer processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, em princípio, quem pode manifestar a expressão do pensamento, a liberdade de comunicação social, é apenas a Constituição. Você teria que analisar se outros valores constitucionais justificam ou não a restrição àquela liberdade. Alguns critérios para nós ponderarmos com relação à liberdade de comunicação. Primeiro, aspectos que eu chamaria de substantivos, materiais. Veracidade da informação. Quando se fala em liberdade de comunicação social, esta liberdade só está protegida quando se trata de uma informação verdadeira. É diferente da manifestação do pensamento. Quando você protege a manifestação do pensamento, qualquer um pode pensar o que bem entender. Você pode emitir a sua opinião e aquela opinião não precisa ser necessariamente verdadeira ou falsa. É o que você pensa. Agora, a informação através dos meios de comunicação social, não. Ela só está protegida se for uma informação verídica. Esta veracidade não é uma veracidade absoluta. É uma veracidade dentro dos limites e dentro das possibilidades que nós temos no Estado moderno. Por exemplo, um determinado crime ocorrido. O que a imprensa vai noticiar são aquelas informações que a autoridade policial passou a ela, dentro de um critério de análise razoável, o que não quer dizer que seja realmente uma informação verdadeira. Ela vai passar aquilo que ela tem a informação. Ela vai passar ao conhecimento do público aquilo que chegou até ela. O que deve haver é uma investigação adequada, dentro da razoabilidade, já que hoje a informação é muito rápida, então também não pode se exigir uma investigação tão completa e profunda, mas dentro desta velocidade que a informação hoje tem, a imprensa deve tomar os cuidados necessários para tentar transmitir a informação da forma mais verídica possível. Então, informações mentirosas não estão protegidas pela liberdade de informação, pela liberdade de comunicação social. Segundo aspecto importante, a natureza do fato. Determinados fatos, em razão da sua própria natureza, são fatos noticiáveis, são fatos que estão protegidos pela liberdade de comunicação social. Nós, inclusive, comentamos isso na nossa aula passada. Por exemplo, fatos criminosos, por exemplo, catástrofes de grandes proporções. Estes fatos, por sua natureza, são fatos noticiáveis. Então, a imprensa pode e deve divulgar este tipo de acontecimento. Terceiro aspecto, que nós já havíamos também comentado quando falamos do direito à privacidade, é o interesse público na divulgação da informação. Uma informação que realmente contribua para a sociedade, para o sistema político, e não apenas uma informação de mera curiosidade do público. A liberdade de comunicação social, ela não deve ser vista como um fim em si mesmo. Ela é um meio para que outros fins sejam atingidos. Então tem que haver um interesse público na divulgação da informação para que esta informação realmente esteja protegida e possa prevalecer sobre determinados direitos. É claro que informações irrelevantes podem ser transmitidas, não estou dizendo isso. Agora, numa ponderação, quando houver violação de outros direitos, a relevância da informação é fundamental. Se não houver colisão com outros direitos, a informação pode ser inútil, não há problema algum. E um quarto aspecto substancial me parece bastante interessante, é com relação ao direito ao entretenimento, que, como nós vimos, segundo o entendimento do Tribunal Alemão, segundo a Corte Europeia de Direitos Humanos, foi considerado como um direito tutelável juridicamente. As pessoas têm direito ao entretenimento. E isto me parece que tem um peso ainda maior quando nós falarmos da liberdade artística, da liberdade intelectual, que são liberdades aonde o entretenimento está muito presente. Uma charge, uma música, nestas questões o entretenimento está muito presente e o peso deve ser considerado. Além destes aspectos substanciais, existem também dois aspectos formais que devem ser observados. Um deles
é a forma adequada de transmissão. A informação pode ser verídica, ela pode ter um interesse público, ela pode ser um fato noticiável, mas ela tem que ser transmitida de uma forma adequada, não de uma forma sensacionalista. Se a informação é transmitida de forma inadequada, a liberdade de comunicação acaba ficando prejudicada. A adequação na transmissão da informação é um aspecto bastante relevante. E um outro aspecto fundamental, um aspecto formal, a licitude na obtenção. É importante que aquela informação tenha sido obtida de forma lícita, para que ela esteja protegida. Licitude na obtenção e forma adequada de transmissão são os aspectos formais que devem ser observados quando se fala em liberdade de comunicação social. Vamos então à pergunta feita nas ruas com relação a esta liberdade. Meu nome é Miguel Leira de Araújo, sou corretor de imóveis e pergunto, mesmo depois da ditadura, ainda é possível a censura nos meios de comunicação? Esta pergunta é bastante interessante. Será que poderia, eu não vou falar em censura, eu vou refazer a pergunta de uma outra forma. Será que poderia uma autoridade administrativa ou uma autoridade judicial restringirem de alguma forma ou em algum momento a liberdade de informação? Por exemplo, impedindo que uma notícia seja divulgada, ou, por exemplo, impedindo a exibição de um programa de televisão, ou, por exemplo, impedindo que uma peça de teatro seja realizada. Poderia haver este tipo de restrição? Quando se fala em censura, e a Constituição de 88 veda qualquer tipo de censura, é uma censura administrativa. Autoridades administrativas não podem, pelo menos a princípio, previamente impedir determinadas formas de manifestação cultural, artística e de informação. Esta é a regra. A Constituição veda a censura neste sentido. Além desta vedação de censura, se poderia questionar se o judiciário poderia impedir a exibição de certas manifestações, sejam elas artísticas, sejam ligadas à informação. Poderia um juiz impedir a exibição de um programa, por exemplo? A liberdade de informação, de comunicação, não é um direito absoluto. Em determinadas situações, para preservar outros valores constitucionalmente consagrados, como, por exemplo, a proteção à infância, a proteção ao adolescente, pode um determinado programa ser tirado do ar. Pode haver uma restrição a esta liberdade. A liberdade existe, mas não é uma liberdade absoluta. Então, o Poder Judiciário, ele pode sim agir. Só que o Poder Judiciário deve optar sempre pela ação posterior e não pela tutela prévia, pela tutela inibitória. Ou seja, o Poder Judiciário, ele deve sempre optar pela reparação do ilícito se o ilícito ocorrer e não impedir que aquele programa seja exibido, em princípio, salvo em situações excepcionais. Em regra, ele deve preferir a ação de indenização posterior. Por quê? Primeiro, impedindo a exibição prévia do programa, ele não está, às vezes, tendo conhecimento completo de como aquela informação vai ser passada. E segundo, impedindo a exibição do programa, ele está impedindo que este direito, que esta liberdade de comunicação social seja exercida, para que um outro direito seja preservado. Ou seja, quando um juiz impede que um programa seja exibido, ele faz uma ponderação e afasta completamente a liberdade de comunicação social, para que o outro direito prevaleça. Existe um postulado que deve informar toda colisão entre princípios, que é o chamado postulado da concordância prática ou harmonização. O que significa o postulado da concordância prática ou harmonização? Quando você tem uma colisão entre dois princípios ou dois grupos de princípios, deve-se evitar o sacrifício total de um para a aplicação do outro. A concordância prática, ela significa que o aplicador do direito deve tentar
conciliar os dois grupos de princípios, restringindo proporcionalmente cada um deles. Quando o juiz impede que um programa seja exibido, ele está afastando completamente a liberdade de comunicação social, de informação ou artística, dependendo do caso, para que outro direito prevaleça. Quando ele permite a exibição do programa, mas condena posteriormente a uma indenização, ele está conjugando os dois direitos, ainda que restringindo parte de cada um deles. Ou seja, com exceção de situações excepcionais, onde realmente a reparação posterior do dano não adiante, não seja suficiente, deve-se preferir sempre a ação reparatória a uma tutela inibitória que impeça a exibição do programa. A liberdade de comunicação, ela goza de uma posição de preferência em relação aos demais direitos. Então ela deve ser exercida e, se houver o abuso, a pessoa deve ser responsabilizada. Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a este tema? Pois não, Fernanda? A inexistência de um órgão, como em várias profissões existem, de uma corregedoria na imprensa, não acaba por fazer com que a imprensa globalize o pensamento da instituição, em vez de globalizar a verdade dos fatos? Este aspecto é um aspecto bastante delicado. Se você controla a imprensa, você pode levar a imprensa a agir num determinado sentido ou coagir a imprensa a agir num determinado sentido. E, ao mesmo tempo, se você não tem qualquer tipo de regra ou de controle, você pode levar a um certo abuso. Eu acho que isso faz parte do jogo democrático. Eu acho que é difícil nós termos o controle sobre tudo na vida. E no caso da imprensa, me parece que o melhor censor deve ser a opinião pública. É claro que no caso do Brasil é muito difícil, diante do nível de educação que nós temos, da maioria da população, nós falarmos numa censura feita pela população, feita pela sociedade, não por órgãos especializados, uma censura, digamos, adequada. Censura que eu digo nestes termos, no sentido de não assistir o programa ou de não endossar aquele tipo de atitude. Mas toda espécie de restrição prévia, toda espécie de limitação prévia, gera um sério risco de que você direcione a imprensa num determinado sentido e acabe retirando dela o seu papel fundamental na democracia, que é levar a informação. Então me parece que apenas com o aprendizado democrático nós teríamos como realmente superar essa dificuldade, que é uma dificuldade que sem dúvida alguma pode existir. Mais alguma pergunta com relação à liberdade de comunicação social? Pois não? Francion, fazer um comentário. Francion, pois não. Havia comentado há alguns instantes sobre o caso que aconteceu num bebê que morreu numa creche. E foi vinculado, né, infelizmente o pessoal colocou até mensagens subliminares que possivelmente a creche seria responsável, né, pela morte da criança. E há poucos dias a perícia médica comprovou que não foi. A criança teve um ataque cardíaco, né, e veio a falecer. Nesse caso, se tivesse tido, um certo cerceamento, eles não teriam veiculado uma informação que ainda não tinha sido comprovada e os danos teriam sido menores às creches. No dia posterior, de 60 a 70 crianças que estavam matriculadas, 8 foram para lá. Então, o dano foi muito grande e praticamente irreparável. O que fazer nesse tipo de situação para que a imprensa veicule mais com responsabilidade e que determinados tipos de informações sejam menos danosas, né, para esse tipo de caso, esse tipo de situação? Essa questão da creche é bem interessante, porque quando o bebê faleceu na creche, a imprensa divulgou de uma forma bastante forte aquela notícia. Depois, esta segunda informação certamente não foi divulgado com a mesma intensidade que a primeira. E aí surge esta questão: o que fazer em casos como este? Não há como você impedir a imprensa de noticiar um caso deste tipo, desta natureza. O que a imprensa deve fazer, e eu sou até otimista com relação a isso, eu acho que nós estamos evoluindo de uma certa forma, é mostrar os dois lados da versão. Alguns meios de comunicação nós percebemos que tem essa preocupação de ouvir os dois lados, ainda que às vezes tenham um certo entendimento tendencioso para um deles, mas de pelo menos tentar ouvir os dois lados da questão.
Quando você escuta apenas um dos lados ou quando você apenas favorece uma determinada informação, você corre esse risco. Daquela informação que, a princípio, parecia ser a mais verdadeira, a mais correta, num segundo momento ser comprovada que realmente não era a informação correta. Eu acho que a única forma que nós temos é com relação a essa possibilidade de se ouvir os dois lados. E isto, talvez com o passar do tempo, nós possamos chegar a um ponto melhor do que nós estamos hoje. Nós não podemos esquecer que a nossa Constituição ela é muito recente. Nós saímos de um período de restrição das liberdades há pouco menos de 20 anos. Nós vamos completar 20 anos de Constituição agora no dia 5 de outubro de 1988. Então, para nós nos acostumarmos com a democracia, ainda vai levar um certo tempo. A democracia não se aprende de uma hora para outra. E todos estes aspectos, de uma forma ou de outra, estão relacionados à questão democrática. Eu acho que, com o passar do tempo, talvez essa consciência fique maior nos órgãos de imprensa de uma forma geral. Meu nome é Márcio Mendes. Eu só queria fazer uma lembrança aqui em relação aos programas de TV e aos filmes, né, que todos os canais, pelo menos da TV aberta, tem aquela classificação indicativa, né, de livre, 14 anos, 18 anos, que é justamente para que os pais, né, visando a educação das crianças e adolescentes, para que, quando considerarem programas inadequados, para poder decidir